Bom dia, boa tarde, boa noite. Se você está chegando aqui agora, muito prazer. Meu nome é Vanessa Manhã e seja muito bem-vindo. E dando continuidade, então, vamos ver propriedades dos radicais, conteúdo para o 9º ano do ensino fundamental. E vamos lá? Vamos para a aula? Dando sequência, então, vamos falar sobre propriedades das raízes e nossa primeira propriedade será: toda raiz enésima de uma potência com expoente n será igual a A, em que A é um número real positivo e n é um número natural maior que 1, tá certo? Isso é bem fácil da gente compreender, porque na verdade isso faz parte da nossa solução de raízes. Vamos colocar alguns exemplos aqui só para a gente poder compreender, aplicando a potência com expoente fracionário. Então, vamos aqui dar alguns exemplos. Traduzindo, então, esta raiz de índice 7 dessa potência elevada à 7ª potência, a gente pode escrever: repete a base, o de dentro vai em cima e o de fora vai embaixo. Então, eu vou ter a potência com expoente fracionário 7 sobre 7 e 3 elevado a 1, que é o nosso próprio 3. A mesma coisa, repete a base, o de dentro vai em cima e o de fora vai embaixo. Então, essa representação na forma do radical, ela pode ser traduzida de uma potência com expoente fracionário. E eu vou ter 2 elevado a 1, que é igual a 2. Apareceu 1024. O que acontece quando aparece um 1024 assim? A gente tem que fatorar. Então, vou pegar aqui e vou fatorar 1024. Chegamos, então, ao 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 2 elevado à 10ª potência, certo? Então, eu posso escrever esse cara aqui, ó, raiz quinta de 2 à 10ª potência, que será o mesmo que 2 elevado à 10ª sobre 5, né? O de dentro vai em cima, o de fora vai embaixo. 10 dividido por 5 dá 2, 2 ao quadrado, e 2 ao quadrado dá 4. E mais uma vez, vamos relembrar, vamos chamar a atenção para a nossa base negativa. Raiz quarta de menos 2 elevado à 4ª potência. Observem que, se eu simplesmente simplificar esse 4 com esse 4 e dizer que isso daqui é igual a menos 2, isso daqui está falso. A gente sabe que não é. Por quê? Por que a gente sabe que não é? Porque se eu fizer a raiz quarta de menos 2 elevado à 4ª potência, isso é o mesmo que o menos 2 vezes o menos 2 vezes o menos 2 vezes o menos 2, que a gente sabe que vai dar mais 16. Então, é o mesmo que a raiz quarta de 16. E agora sim, a raiz quarta de 16 é igual a 2 positivo. Então, atenção com a base negativa e o expoente par, que essa relação da simplificação, essa propriedade da simplificação não será verdadeira. Atenção, então, quando a base for negativa e o expoente par, porque a simplificação assim dessa forma direta não será verdadeira.
quando eu tenho expoente par, eu só tenho raiz positiva. E aqui está errado. Então, essa solução não é válida. Ela não pertence aos reais. Próxima, segunda propriedade. A segunda propriedade será a seguinte. Eu posso tanto multiplicar os meus expoentes e índice por um número Q, como eu posso simplificar ambos os expoentes por um número Q. Desde que A pertença aos reais e seja positivo, o nosso índice N seja um número natural maior que 1, e o M e o Q também pertencentes aos naturais e ambos positivos, tá? Então, eu posso, toda vez que eu tiver uma raiz enésima de uma potência A elevado a M, eu posso tanto multiplicar os dois, quanto simplificar os dois ao mesmo tempo. E isso é válido porque, vamos aos nossos exemplos. Como eu falei para vocês, eu posso pegar essa raiz e escrever na forma de potência com expoente fracionário. Então, vai ficar a base 5, em cima vai quem está dentro e embaixo vai quem está fora. E como a gente acabou de falar, eu posso pegar e multiplicar, por exemplo, esse valor aqui por 2, né? Então, vai ficar 5, 7 sobre 3. Eu posso multiplicar em cima vezes 2, embaixo vezes 2 também, e eu terei, de forma proporcional, 5 elevado a 14 sobre 6. Que escrevendo novamente na forma de radical, então, eu terei a raiz de 5 elevado a 14 e do lado de fora o meu índice 6. Esses dois radicais representam a mesma coisa, ok? Então, eu posso fazer isso, se for de interesse, multiplicar, assim como eu posso também dividir, eu posso simplificar. Vamos ao segundo exemplo. Escrevendo na forma de potência, com expoente fracionário, 2 elevado a sexta sobre 9. Eu posso simplificar. Então, ó, eu tô escrevendo de novo só para ficar organizadinho, tá? Mas poderia já simplificar aqui sem problema. 2, 6 sobre 9. Vou simplificar. Dividir nesse caso aqui por 3 e o de baixo também por 3. E eu terei como resultado 2 elevado a, aqui 6 dividido por 3, 2, e 9 dividido por 3, 3. Então, escrevendo esse número na forma de radical, eu terei a raiz. Aqui vai estar elevado a 2 e para o lado de fora vai estar o índice 3. Terceira propriedade. A raiz enésima dos produtos A por B será igual ao produto da raiz enésima de A pela raiz enésima de B. Da mesma forma que a raiz enésima do quociente de A sobre B será igual ao quociente da raiz enésima de A sobre a raiz enésima de B, em que A e B são pertencentes aos reais e ambos positivos, e N pertencente aos naturais e maior que 1, tá? Isso é sempre válido. Por quê? Raiz quinta de 24. Observem que o 24 eu posso escrever pelo produto 3 vezes 8. Então, eu posso pegar e escrever essa raiz quinta de 3 vezes 8. Escrevendo na forma de potência, eu posso então dizer que isto é o mesmo que 3 vezes o 8
elevado ao expoente fracionário 1 sobre 5. Concordam? E a gente já aprendeu que toda vez que a gente tem o produto de bases diferentes, a gente pode realizar a distributiva com o nosso expoente. Então, isso é o mesmo que 3 elevado a 1 sobre 5 vezes 8 elevado a 1 sobre 5. E voltando para a forma de raiz, isso daqui nada mais é do que a raiz quinta de 3 multiplicando a raiz quinta de 8. Mais um exemplo. Aqui, da mesma forma, eu posso pegar esse quociente, essa fração, e colocar como base de uma potência com índice fracionário. Então, 7 sobre 4 elevado a 1 sobre 6. E da mesma forma, eu posso aplicar a mesma propriedade distributiva. Esse cara vai estar elevando esse, assim como vai estar elevando de baixo. Então, vai ficar a mesma coisa que 7 elevado a 1 sobre 6 sobre 4 elevado a 1 sobre 6. E como é que a gente traduz essas duas potências na forma de radical? Será a raiz sexta de 7 sobre a raiz sexta de 4. A vantagem disso é que quando existe simplificação, por exemplo, em uma das duas, a gente já consegue fazer, né? Aqui caberia uma simplificação, por exemplo. A gente sabe que o 4 é o 2 ao quadrado, e aí eu tenho do lado de fora o 6, que é um múltiplo de 2, eu também vou fazer isso, só pra gente observar aqui. A de cima não tem o que fazer, porque o 7 é o número primo, então aqui ela fica presa, 6, né? Raiz sexta de 7. Mas aqui embaixo, como eu falei pra vocês, isso é a raiz sexta de 2 ao quadrado. E aí a gente pode aplicar aquela segunda propriedade, e eu posso simplificar por 2 e simplificar por 2, chegando então a raiz sexta de 7 sobre a raiz cúbica de 2, porque 2 dividido por 2 dá 1, então a gente consegue fazer isso, ok? E aí, se a gente quisesse colocar essa daqui dentro de um radical novamente, aí teria que fazer o processo inverso, ou voltando. Aqui a gente dividiu e, no caso, a gente voltando, a gente multiplicaria para colocar todo mundo dentro do mesmo índice. Quarta propriedade será: quando eu tiver a raiz de uma raiz, eu posso simplesmente multiplicar os índices e juntá-los numa raiz só. Como assim, professora? Lembrando, né? Onde A pertence aos reais e é positivo, NP também são pertencentes aos naturais e ambos maiores do que 1. Por que eu posso fazer isso na quarta propriedade? Vamos usar os exemplos. Nesse exemplo, eu tenho a raiz quarta da raiz cúbica de 6. Interpretando isso na forma de uma potência com expoente fracionário, nada mais é do que a raiz cúbica de 6 elevado a 1 sobre 4, ok? E aí, a de dentro eu também posso traduzir na nossa linguagem de potências com expoentes fracionários, e eu terei o quê? O 6 elevado a 1 sobre 3 e que está elevado a 1 sobre 4. O que a gente já aprendeu sobre potência de potência? Repete a base e multiplica os expoentes. Então, eu posso fazer repete a base e 1 sobre 3 multiplicando 1 sobre 4. Repete a base e eu terei 1 vezes 1, 1 sobre 3 vezes 4, 12, que nada mais é do que a raiz 12ª de 6. Então, observem, eu posso passar por esse procedimento todo, ou eu posso simplesmente compreender que basta multiplicar os índices, tá certo?
Vamos mais um. A raiz quinta da raiz quadrada de 4. Então, observem, eu tenho a raiz quadrada de 4 elevado a 1 sobre 5 na nossa forma de potência com expoente fracionário, que é o mesmo que o 4 elevado a 1 sobre, não aparece ninguém aqui fora, 2 elevado a 1 sobre 5. Logo, eu terei, repete a base e multiplica os expoentes. Então, eu terei 4 elevado a 1 sobre 10, que é o mesmo que a raiz décima de 4. Foi? Agora, eu vou colocar só mais uma atenção aqui, ó. Porque é o seguinte, vamos dar um exemplo aleatório aqui. A raiz quinta de 3 raiz de 2. O que vai acontecer aqui? Eu vou poder simplesmente multiplicar os nossos índices? Não, porque esse 3 saiu dessa raiz. O que a gente precisa pensar, então? Se ele saiu dessa raiz, é porque antes dele sair, ele estava dentro da raiz elevado a quanto? Elevado ao mesmo cara de fora. Então, olha só. Eu vou escrever assim. Raiz quinta da raiz quadrada. Ai, não precisava colocar esse 2, né? Mas eu tô só reforçando, tá bom? De 2 vezes, eu tô voltando com esse cara pra cá. Então, como ele volta pra cá, vamos destacar ele. O 3 voltou. Ele entrou de volta. Se ele entrou de volta, ele precisa ter o mesmo expoente. Então, aqui, ó, 2. Ficou bom, gente? Tô achando que isso ficou uma porcaria. Deixa eu olhar. Ah, ficou bonzinho, ficou mais ou menos. Agora sim eu posso fazer o produto, a raiz décima de 2 vezes 3 ao quadrado. Então, vai ser 2 vezes 9, 18, tá? Agora sim eu posso multiplicar esses dois, né? E aí eu posso fazer o produto aqui dentro e transformar isso aqui nessa raiz aqui, tá certo? Por enquanto é só. A gente se vê na próxima. Aos meus alunos, façam os exercícios. Um grande beijo pra você e fui!